Boa tarde, gente. Vamos gravar mais um vídeo. Agora nós vamos abordar o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Como introdução à nova ordem, o livro de Apocalipse é muito importante porque são os acontecimentos futuros, bem próximos, que vão desencadear, podemos dizer assim, desencadear o juízo de Deus sobre a terra. Então, o capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele fala das cartas à igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Essas cartas, elas contêm, Jesus, ele exorta, tem exortação, a essas igrejas. Essas igrejas, elas ficavam ao longo do império, ficavam ali na Ásia, onde hoje é a Turquia. E há um consenso que essas igrejas, elas representam também, são períodos. Os estudiosos chegaram num consenso, e eu acredito também, porque elas representam o período da igreja de Cristo, da noiva de Cristo na terra. Desde o início, desde a criação da igreja, a implantação da igreja pelos apóstolos, justamente até a implantação da nova ordem mundial, que é o império, é o último império do homem na terra, culminando com a volta de Jesus. Então, essas igrejas aqui, elas representam um período. E aqui há uma informação do que aconteceu por exemplo, a igreja de Éfeso, que tem um significado. Éfeso significa desejável, é o período inicial da igreja, que ali o primeiro amor imperava, o amor pela palavra, o amor por Jesus era mais forte, e o Espírito ali agia de uma forma constante ali, porque existia verdadeiramente a conversão, o amor imperavam da igreja de Éfeso. E nós podemos observar, que pela citação aqui, que é o princípio realmente, a igreja chamada igreja primitiva. E depois nós temos a igreja de Esmirna. Esmirna também tem um significado: cheiro suave. Tem algo aqui, tem um acontecimento aqui que eu gostaria de trazer à tona, que aconteceu na época da perseguição do Império Romano ali. Se cumpriu aqui, ó. Diz assim, ó: não temas coisas que estás para sofrer, porque o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aconteceu isso aqui na fase da igreja, aconteceu. 10 dias representa o quê? 10 dias representa um dia, é um ano. No calendário de Deus, podemos dizer assim, um dia representa um ano. 10 dias são 10 anos. Houve realmente uma perseguição, no período do império. O imperador, se eu não me engano, Diocleciano, foi terrível. Durante 10 anos houve perseguição extrema aos cristãos. Eles eram mortos de formas terríveis
no período em que Diocleciano era o imperador. Aí nós passamos para Pérgamo, e Pérgamo também tem um significado, altura. Essa já é a terceira, né? Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer dará do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sempre há uma palavra, né, de perseverança. Né? Jesus sempre coloca para cima a sua igreja, a sua noiva, para que ela possa perseverar e que no final ela vai receber do próprio Jesus uma recompensa, essa recompensa. E passando agora a igreja de Tiatira, né? É a quarta, né? De 7 igrejas, essa é a quarta, ou seja, tá no meio. Muitos estudiosos chegaram à conclusão que esse foi o período da Idade Média. Nós não podemos situar verdadeiramente, dizer, né, que o período começa em tal ano e começa num X, termina no Y. Nós não podemos afirmar verdadeiramente o início e o término de cada período, mas nós sabemos, por exemplo, que essa quarta igreja, Tiatira, sacrifício de contrição, o significado, foi durante o período da Idade Média, né, em que aconteceu durante a Idade Média. Aqui, uma mulher chamada Jezabel, mulher é igreja, né? Então houve uma mistura ali, alguma coisa misturou, uma outra igreja misturou as coisas ali, né, no evangelho verdadeiro de Cristo. E diz aqui, ó: mas tenho contra ti que toleres a Jezabel. Esse aqui é um sentido, veja bem, é um sentido espiritual aqui já. Porque nós sabemos que Jezabel, ela foi a mulher, a esposa de Acabe, aquele rei de Israel, viveu há muito, muito tempo. Só que no sentido espiritual, no sentido figurativo, entendeu? Aqui ela representa um ensinamento, né? Porque o que Jezabel fazia? Né? Acabe, ele era o rei, só que ela mantinha uma autoridade sobre ele e sobre Israel. Ou seja, essa mulher era terrível e ela perseguia o povo de Deus. Então, aqui diz que a igreja, ela tolera essa Jezabel, que ela está entronizada, está ali junto. Mulher que se diz profetiza, olha só, dizer que tem autoridade, uma profetisa tem autoridade. E com o seu ensino, olha só, com o seu ensino, ou seja, a Jezabel, ela representa aí no sentido figurativo o ensino que foi introduzido ali, que está distorcendo, né, o verdadeiro evangelho, distorcendo os ensinamentos de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, porque aqui os apóstolos já foram. Nesse período aqui, os apóstolos estão ausentes. Então, outras pessoas, né, eles se introduziram. No caso aqui, essa mulher se introduziu. O ensino, ela engana os servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, essas duas coisas aqui, a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos, isso aí nós não podemos fazer.
né, foi chegado no consenso que para nós, os gentios que estávamos nos convertendo a Cristo, uma das coisas é que a gente tem que fugir da prostituição e dos ídolos. Aí ele continua: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então essa mulher, com esse seu ensinamento dentro da igreja de Cristo, que a mulher simboliza o quê? Simboliza uma igreja também. Ela não quer se arrepender. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque existem muitas igrejas, não é verdade? Quer dizer, espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo. Mas nós temos que prestar atenção nos seus ensinamentos. O que está ensinando ali? Né? Porque se nós nos voltarmos para outro evangelho, para outro ensinamento, o que o apóstolo Paulo diz? Seja anátema, olha só, seja maldito aquele que ensina um outro evangelho. É por isso que eu tô aqui segurando as escrituras. A minha fonte são as escrituras. Eu não estou correndo atrás de livro de fulano, de ciclano. Não, são as escrituras aqui, meu amigo, que está nos amparando aqui. Entendeu? Então aqui nós encerramos, né, o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Os meus vídeos, olha, já está passando de 11 minutos. Tem que ser curtos para que você possa desfrutar verdadeiramente, não ser cansativo para você. Ok? Boa tarde e aguarde o próximo.